veneração. Alegria, emoção, explosão. Esse mundo chamado Corinthians, na verdade, não tem definição. A vida aqui passa em preto e branco. E quando o time entra em campo, nada mais interessa, a não ser raça, empenho, o gol, a vitória. Nesse mundo chamado Corinthians, há uma outra verdade. A de que o corintiano não é um ser humano normal. Ele não tem braços, não tem pernas nem tronco. Ele só tem garganta e coração para torcer por seu time. Pedimos desculpas aos demais torcedores, mas hoje o nosso encontro é de craques corintianos. Muito bem, meus craques de todo o Brasil. Falamos ao vivo do Street Studio, aqui em São Paulo, na Faria Lima, com a Cidade Jardim, da BPS, da Volkswagen, do HSBC, da Brahma, da Mafre, de Laboratórios EMS, de Casa Flora, de Raiola, de Pernod Ricard com Absolute e Chivas, de WTC Business Club, que hoje encanta o nosso lounge com seus super convidados especiais, de M. Checon, de Monte Pascoal, do meu amigo Edmundo, Praça São Lourenço, nosso catering oficial, a Casa das Festas, TXT Control, Marcelo Faisal, 89 FM, Revista Caras e Revista Menu, para abrir um programa histórico. Hoje, o Encontro de Craques faz uma grande celebração. Como anunciamos na semana passada, a gente fica emocionado em compartilhar um programa com a Veja São Paulo, com a Editora Abril, com esse grupo, com esse time de profissionais que leva uma informação de qualidade há tantos anos, a milhões de pessoas que se emocionam, que se enfurecem, que tem na Veja São Paulo uma referência para a cidade e uma referência para o Brasil. Hoje, o Encontro de Craques faz o seu programa absolutamente corintiano. O todo-poderoso Corinthians vai ser capa da Veja São Paulo, um encarte especial que vai às bancas no dia 1º de maio. E acreditem, vai chegar às mãos apenas de corintianos. Todo o cuidado que o CRM da Editora Abril, da Veja São Paulo, teve para levar uma edição especial, que vai virar coleção. Você vai colecionar. E tenho certeza que não só os corintianos, por toda a história, por toda a tradição, por todo o símbolo, por toda a magia que desperta o Esporte Clube Corinthians Paulista, o todo-poderoso Timão. E é uma grande alegria poder compartilhar numa noite memorável com a Editora Abril, com a Veja São Paulo, um momento mágico da comunicação desse país. Sérgio Patrick, boa noite. Depois das imagens que vimos dessa incansável fiel, a gente só tem que celebrar, porque fazer um programa em parceria com esses craques que nós vamos apresentar nos dá muito orgulho e nos lisonjeia demais. Boa noite, Patrick. Boa noite, Beto. Boa noite a todos. Boa noite ao assinante do Band Esportes. Mais uma vez é um prazer estar aqui ao seu lado. E falar de Corinthians e craques, né? Dá pra gente lembrar de tanta gente boa, de Luizinho, de Sócrates, de Rivelino, Neto, Marcelinho, Tevez, Ronaldo. Mas eu acho que o grande craque dessa história toda é o torcedor corintiano, né? Com certeza. Ele empresta um espírito que a gente sabe que é realmente algo diferente e é o que faz o Corinthians ser esse gigante, né? Porque como isso já é até batido, né? Mas esses jogadores todos passaram, marcaram, mas passaram, né? E esse símbolo do torcedor corintiano é o que permanece ao lado do símbolo do Corinthians, que também é um dos mais belos que o futebol tem, né? Com certeza. E a fiel torcida, ela é, sem dúvida nenhuma, um símbolo maior desse país, por toda a sua força, por toda a sua liderança e principalmente por todo o seu amor e dedicação ao Corinthians. Silvia Vinhas, boa noite, Silvia Vinhas, toda de negro, hoje para homenagear o programa especial do Esporte Clube Corinthians Paulista, memorável. Você que tem uma vasta experiência, uma história cravada, uma biografia dentro da televisão brasileira,
eu acho que a gente vive aqui, eu não sei se você teve a oportunidade de viver momentos tão importantes, viveu sim, mas um momento histórico para o Grupo Bandeirantes, para o Band Esportes em especial e para o nosso Encontro de Craques, que vai trazer um programa memorável. Com certeza, Beto, eu acho que a capa da Vejinha já diz tudo, né? Corinthians é uma paixão que se renova. E durante esses 20 anos de carreira eu pude, a cada dia, respeitar cada vez mais todas as torcidas. Mas eu acho que a torcida do Corinthians, isso que fala fiel, né? Ela tem que ser respeitada pela fidelidade, pelo equilíbrio nos altos e baixos. É uma torcida diferenciada, é uma paixão, é uma religião. E eu fico muito feliz de ter sido convidado de estar participando desse programa, que é histórico, porque se a Veja São Paulo está dando essa importância, então você imagina a relevância que é a gente ter um especial e estar comemorando essa data aqui com todos nós, com vocês. Com certeza. E daqui a pouco nós vamos ter Basílio, Birubiru, Ronaldo, vamos ter também o Vampeta, vamos ter nomes que fizeram a história do Corinthians. E como é uma noite de celebração, uma noite onde nós compartilhamos especialmente o nosso espaço com a Editora Abril, com Veja São Paulo, eu quero cumprimentar o nosso editor-chefe da revista Veja São Paulo, Alessandro Duarte. Alessandro, boa noite, prazer em tê-lo aqui. Muito importante essa participação de vocês dentro do contexto desse programa, e a gente vai levar uma informação absolutamente de qualidade. Quero cumprimentar essa figura fantástica, diretor da revista Veja, o meu amigo Cláudio Ferreira, que comanda exemplarmente, e sob a sua batuta a Veja São Paulo consegue trazer uma qualidade editorial nos anúncios, na propaganda, e tem um time de primeira. Claudinho, boa noite. E eu quero cumprimentar com muita honra você, assinante do Band Esportes. Eu quero reverenciar a figura de Carlos Maranhão. Carlos Maranhão tem toda uma biografia no jornalismo, é uma figura das mais representativas para nós que militamos na imprensa. Ele que, com todo o seu calibre, com todo o seu carisma, eu já quero abrir aqui o seu boa noite, Maranhão, e dizer que emoção especial sente você como editor-chefe dessa revista, como diretor editorial de Veja São Paulo, em fazer uma homenagem a uma nação absolutamente apaixonada. Boa noite, Maranhão. Boa noite, Beto. Boa noite ao Sérgio, a Silvia. Boa noite ao Cláudio e ao Alessandro. Meus cumprimentos ao assinante da Band Esportes. Muito obrigado pelas suas palavras tão gentis. Tem que agradecer, são mais do que merecedoras. Imagina. Para nós é nosso trabalho jornalístico de fazer boas revistas. A Veja São Paulo existe há 25 anos, né? Ela circula aqui em São Paulo, num raio de 100 quilômetros, e nós eventualmente fazemos edições especiais. Agora, pela primeira vez na história da revista, a gente está lançando um especial dirigido especificamente a um time de futebol. E por que isso? Porque nós não somos uma revista esportiva, mas nós somos uma revista que procura refletir a vida de São Paulo, dos seus personagens, dos seus acontecimentos mais importantes. E poucas coisas são tão importantes em São Paulo quanto o Esporte Clube Corinthians Paulista, que nesse ano comemora seus 100 anos, e é uma instituição da cidade, uma instituição do Estado, que transcende o futebol, né? E por esse motivo, que é de interesse jornalístico, antes de mais nada, que a gente está lançando essa publicação sobre a qual você falou. Eu queria perguntar a você, e estender já ao Alessandro, quanto tempo de preparação? Quer dizer, quando você começa a fazer uma matéria, e quero abrir aqui para o Patrick e para a Silvia também entrar nesse bate-papo, porque como é que é preparar? Quanto tempo de elaboração? Quais são os primórdios dessa configuração tão extraordinária para fazer uma matéria sobre o centenário do Corinthians? Beto, nós começamos a pensar nesse especial já no ano passado. E se você me permitir, só para não perder o fio da meada, por que lançar em abril? Uma das nossas preocupações era lançar o especial antes de
São Paulo ser inundada com informações sobre o centenário do Corinthians. Então, nós somos provavelmente o primeiro veículo de imprensa grande que faz um especial sobre o Corinthians. Muitos vão vir depois, com certeza, até setembro, quando o Corinthians... O Claudinho deu uma risada aqui sarcástica. Porque o centenário está sendo comemorado durante o ano. Este é o ano do Corinthians. Então podia ser sarcástica no bom sentido. Poderia ser qualquer mês. Não, poderia. Desculpe, boa noite a todos, a todas as torcidas, Corinthians e principalmente os telespectadores. Por que abril? Porque, veja, a revista Veja São Paulo, nós temos por característica sair na frente. É notícia, é jornalismo. Saindo em abril, com certeza, como disse o Alessandro, é o primeiro a sair. Outros virão. E vamos aguardar. Eu acho que o Corinthians merece todas as homenagens. Saímos primeiro. Tá certo. Pois não, Alessandro? E a gente começou a pensar no ano passado já, que em abril lançaríamos o especial do Corinthians. Em janeiro a gente preparou a pauta. Pautamos repórteres da revista, repórteres freelancers, repórteres especializados em esporte, outros que não trabalham necessariamente com isso. E até hoje a gente trabalhou nisso. Hoje, antes de vir para cá, nós fechamos as últimas páginas, demos os últimos detalhes e agora, enquanto a gente está aqui, a revista está indo para a gráfica. Quer dizer, ela sai dia 1º, então dia 1º. Já está nas bancas, é isso? Sábado. No sábado, dia 1º de maio. Dia do trabalho, a Veja está lá dando um trabalho grande para todo mundo, porque tem que ir à banca para comprar, porque vai virar coleção, né, Silvia Vinhas? Não, pelo que eu percebi, é uma paixão também, é um trabalho misturado com paixão de torcedor. Então eu queria saber, né, principalmente dos dois, como é que foi feita essa seleção com tanta coisa para se contar do Corinthians e resumir numa edição? Nossa preocupação foi mesclar algumas matérias históricas sobre o Corinthians, contar como o Corinthians foi fundado. Foi fundado no Bom Retiro. No Bom Retiro. E eu li, eu tive a oportunidade de ver, antes da revista ser absolutamente fechada, que a primeira camisa, a primeira cor da camisa era bege, a primeira camisa do Corinthians, né? E ela virou branca por um motivo especial, digamos assim. Ela era bege, só que toda vez que jogava tinha que lavar a camisa. E aí ela desbotava. Aí a lavadeira falou, por que vocês não jogam de branco? O Claudinho Ferreira falou, não, porque era lavada com homo. Tem que colocar o nome da lavadeira, importante. Você sabe que não existia o marketing esportivo naquela época, mas se existisse, fatalmente eu teria vendido patrocínio para essa camisa bege. O Serginho Amaral aqui do Meio Mensagem, que está aqui, tá aqui na nossa tribuna, no nosso auditório, ele fez sinal de positivo, tá certo? Olha lá, sinal de positivo do Sérgio Amaral, lavado com homo. Então, quer dizer, como disse a Silvia Vinhas, quer dizer, foi uma pauta absolutamente... Não, mas eu queria saber se os dois deram sugestões, foi uma coisa em comum, um acordo de torcedor, porque são todos corintianos aqui, não, né? Eu acho, Marinha, com licença, mas é importante, porque tem um motivo especial. Sem dúvida o centenário, sem dúvida o Corinthians fala com São Paulo, mas a editora Abril, Veja São Paulo, vive num momento especial, que é uma empresa que tem a característica que nós chamamos de 360 graus, ou seja, nós utilizamos todas as plataformas. E uma das características dessa edição, que o corintiano se beneficia, é que só os assinantes corintianos receberão essa revista. São os assinantes corintianos que declararam espontaneamente que são corintianos ou aqueles que, por pesquisa que fizemos via internet, disseram sim, eu sou corintiano. E atenção àqueles que não atenderam às pesquisas. A revista está à disposição sábado nas bancas. E das outras torcidas que quiserem ter uma revista, ver e ler uma revista tão boa quanto essa, a revista está à disposição também. Foi um prazer. Os jornalistas, como sempre, fizeram um trabalho excepcional. Não existe uma revista, não existe database se não existir conteúdo. Enfim, e não existe conteúdo se não existir o leitor. Tenho certeza, é o primeiro de uma série de especiais que a editora Abril e a revista Veja São Paulo pode fazer.